Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco nessa manhã e sempre. Amém? Eu creio que todo mundo me conhece, mas para quem não me conhece, sou pastor em Jaraguá do Sul há 6 anos. Com muita alegria, pastoreio aquela igreja porque é uma igreja que, na sua maior parte, está compreendendo o seu papel e está procurando desenvolver o seu papel de igreja. Uma igreja que está entendendo, está compreendendo e está agindo de acordo. Eu fico feliz porque Deus nos oportunizou para estudarmos juntos a palavra de Deus nessa manhã. E eu quero aproveitar esse gancho, já que o assunto são condições, e essas condições são indispensáveis para que a igreja alcance a vitória. Eu quero trazer o assunto, a razão de ser igreja. O que é cristianismo? Além da religião. Longe de mim querer ensinar alguém de vocês, inclusive os meus colegas, mas eu creio que algo Deus tem para nós nessa manhã. Um texto que o pastor aqui mencionou, pastor dirigente, até mostrei para ele e disse: olha, Deus está no controle, Deus está na direção, porque é um dos textos que eu vou mencionar aqui. Será que existe uma maneira de andarmos em vitória? Como igreja, altos e baixos, como seres humanos, nós todos os dias passamos. E de repente você hoje se encontra aqui lá embaixo. Ou talvez pelo fato de estar na convenção lá em cima, numa esfera espiritual. Ô pastor, durante o louvor que os irmãos cantavam, parecia-me que eu estava flutuando. Não sei, você já sentiu assim? Tem um pastor que há pouco tempo atrás mencionou alguém que lhe procurou e lhe disse: eu não aguento mais essa vida de cristão, eu vivo altos e baixos, não consigo manter uma estabilidade. Então o pastor disse: irmão, você já entrou lá na UTI de um hospital? Você já viu aqueles sinaizinhos vitais? Pois então, quando para aquilo, estabiliza, acontece o quê? Né? Enquanto você está vivo, é alto e baixo, filho. O grande detalhe é que você como cristão eu preciso aprender a andar em vitória. Não tem outra forma a não ser estar com Cristo. Vamos à palavra de Deus. Eu quero analisar junto com você hoje um versículo de João no capítulo 9. Duvido que algum pastor aqui já não tenha ministrado sobre este texto. Portanto, não quero trazer novidade, quero trazer a lembrança, aquilo que nos dá esperança e cumprir com aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para que a igreja, eu e você, venhamos a cumprir o papel para o qual o Senhor nos chamou. Amém? João no capítulo 9, o versículo 4 apenas. Esta é uma declaração do próprio Senhor Jesus, dramática por sinal. A versão NVI diz: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Uma outra versão diz: é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém mais poderá trabalhar. Como igreja, não há outra forma de andar em vitória, senão frutificando. Se o indivíduo se identifica e diz que é a igreja de Cristo Jesus, então necessariamente nós precisamos levar em conta o que o próprio Senhor Jesus também, lá em João no capítulo 15, você não precisa abrir, mas você vai lembrar da história, da parábola que Jesus fala quando ele diz: vocês são os ramos, eu sou a videira.
Todo ramo que estando em mim, o natural de um ramo conectado, recebendo da seiva, é frutificar, e muito. Aquele que não frutificar, o Pai vem e o corta, e o lança fora. Existe um perigo se nós não olharmos e não tomarmos para nós a responsabilidade em ser igreja. E ser igreja é aquilo que eu sou, não aqui dentro deste templo. É aquilo que eu sou lá fora. Aqui nós formamos o corpo de Cristo. Aquilo que eu sou lá fora, eu sou igreja. Aquilo que eu represento lá fora é o Senhor Jesus Cristo. Frutificar o quê? Frutificar, desenvolver o fruto do Espírito Santo em nós. E cá entre nós, é fácil isso, irmãos? Claro que não. É com auxílio, é com clamor, é com intimidade com a palavra, porque esse texto de João 15 fala sobre permanecer. Se vocês não permanecerem, então vocês não frutificarão. Pelo menos 8 vezes esse texto fala permanecer. E o texto desta dramática declaração de Cristo, quero analisar junto com vocês, eu analisei quando estudava esse texto, essas 3 palavrinhas: é necessário que façamos enquanto é dia. Eu já ministrei em outro lugar essa palavra. 2 coisas que precisamos lembrar antes de mais nada. Primeiro, Jesus não morreu em vão. Portanto, se você é igreja, então nem as portas do inferno podem ir contigo. Mateus 16, 18, o texto que o pastor leu aqui. Se você é igreja do Senhor, você já é vencedor, pelo fato de o ser. Alcançar a vitória é apenas um detalhe de obediência àquilo que o Senhor manda na sua palavra. Segundo, você não foi escolhido em vão. Será que eu e você podemos dizer: eu sou igreja e não fui escolhido em vão? Sei que você falou no teu coração aí, tudo bem. Eu tenho essa mania, tá? Fazer a igreja repetir. João 15, 16 diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. E o vosso fruto permaneça. Existe um propósito para ser igreja. Em todos os momentos da história da humanidade, Deus vem separando pessoas para funções específicas, mas há uma função para a qual o Senhor chamou e não abriu mão, para que nenhum crente abrisse mão. Ele disse: vocês são o povo de sacerdotes. Lá em 2 Pedro, vocês são um povo específico, vocês são um povo escolhido, vocês são sacerdotes. E esse texto não fala aquilo que nós herdamos do catolicismo romano, onde liturgicamente um cara sacerdote se posiciona diante do povo todos os dias, todos os domingos, e fala e alimenta. E então, apesar de ser o papel do pastor alimentar também, mas não é o sacerdote. O povo todo é sacerdote, amém? É necessário. Jesus não disse que é bom. Algumas coisas, mesmo que não sejam boas, são necessárias. Você quer ver? Jesus falou: aquele que vai semeando, chorando as suas sementes, é difícil, mas voltará sorrindo com seus feixes nas mãos. Mesmo que não sejam boas, muitas coisas são resultados negativos, se nós não as fizermos, ocorrerão. São necessárias.
É necessário, Jesus está dramatizando um pouquinho, vocês precisam entender, se vocês não fizerem, pessoas vão para o inferno. A Bíblia não diz que os anjos gostariam de fazer como se ouve por aí, mas a Bíblia diz ainda que seus anjos, porque eles não são invejosos, né? Eles têm outro papel, que é de cuidar da gente, guardar a gente, mas ainda que se eles gostariam, se eles quisessem pregar, Deus diria, não, vocês têm outro papel. A minha igreja, aquela que eu fiz vencedora, aquela que eu fiz vitoriosa, a minha igreja fará a diferença, porque eles é que são os sacerdotes, eles que vão representar a minha pessoa, aí aonde eles estiverem. Aleluia. Escute, querido, ninguém pode se dar o prazer de deixar de respirar. Experimente para ver. Se a igreja não realizar a missão, não será feita, e o resultado é muitas pessoas indo para o inferno. Não é uma opção, é uma ordem. Paulo diz, ai de mim, se eu não pregar esta palavra, se não fizermos também nossa parte, nós somos devedores do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós e por toda a humanidade. Agora escute, meu irmão, o que impede de alguém que a igreja perceber a necessidade, esse necessário. Jesus fala com um homem chamado Nicodemos em João 13, nós conhecemos a palavra. É necessário nascer de novo. Eu escutei há poucos dias o pastor Pascoal Piragini, ele contou que estava indo, tinha ido numa igreja em outro país, e o irmão chegou para ele e perguntou assim, ele com a Bíblia debaixo do braço, vestido a caráter de pastor, né? Alguém me falou, pastor, hoje está vestido de pastor. O irmão perguntou na porta da igreja, escuta, o senhor já nasceu de novo? E ele disse, eu sou pastor, visitante, eu estou aqui visitando a igreja de vocês. Não, eu não perguntei o que você faz. Eu perguntei se você já nasceu de novo, porque se você não nasceu de novo, se você morrer, você vai para o inferno. E ele diz, o pior é que aquele irmão estava certo. Você sabia que o primeiro grande avivamento norte-americano foi em função da conversão de pastores dos profissionais da fé da época? O primeiro grande avivamento norte-americano foi com base, aconteceu por muitos pastores não terem sido convertidos. Glória a Deus, aqui não existe isso, aleluia. Mas, para você não dizer, o pastor está pegando pesado com a igreja. Não, meu irmão. É necessário que nós nasçamos de novo. E se nós estivermos como quem já nasceu de novo, somos igreja. E como igreja, nós precisamos compreender, se nós não fizermos, não cumprirmos com esta ordem, pessoas todos os dias estão indo para o inferno. Enquanto eu fico deliberando sobre as minhas vontades, sobre as minhas encrencas, sobre as minhas mágoas com os meus vizinhos, enquanto eu fico deliberando com as minhas autopiedades, porque sou pobre, coitado, miserável, enquanto isso, a igreja, eu não ando em vitória, e se não ando em vitória, não cumpro com a palavra que o Senhor, o meu Senhor, me mandou fazer. Eu vou falar uma coisa aqui entre parênteses que minha mãe dizia. Como você está dormindo bonitinho, viu? Tem gente assim, ó. Desculpa, fecha parênteses. Acorda aí, meu irmão. Acorda, você está vendo que está dormindo, dá uma cutucada, dá uma cotovelada no teu irmão do lado aí. Cutuca ele, filho. Você está dormindo bonitinho. Mas vamos voltar para cá. Escute, amado irmão. Ninguém é cristão porque nasce no lar de crentes. Vou repetir, ninguém é cristão porque nasce num lar de crentes. É necessário nascer de novo, talvez você não frutifica porque ainda não nasceu de novo.
Talvez você não sinta essa necessidade, porque você ainda não nasceu de novo. Pastor, eu sou membro da igreja há tantos anos, mas como aquele jovem rico que chega para o Senhor, eu estou hoje dizendo, o que preciso fazer para ser salvo? Salvação não tem a ver com religião. Isso aqui que eu estou falando tem a ver com cristianismo eficiente, eficaz. Não tem a ver com apenas ser crente. A religião tem a ver com obedecer algumas regras, algumas norminhas. Escute, não saia, por favor, para você não entender errado. Religião tem a ver com andar de acordo com algumas regrinhas a serem cumpridas. E detalhes, ninguém consegue cumpri-las como deveria e se sente culpado. E cristianismo eficaz é embasado na comunhão que se tem com o Pai, no lugar secreto que nós criamos na nossa casa, no lugarzinho que o Senhor diz lá no quarto, ou lá no escritório, naquele momento onde eu preciso ter com o meu Senhor todos os dias. Ninguém consegue condicionar espiritualidade, ninguém consegue guardar espiritualidade, assim como alguém que vai e malha numa academia, se deixa de fazê-lo por uma semana, volta a murchar ou a inchar. E na vida espiritual tem que ser diferente, não é, irmão? Todos os dias eu preciso malhar, eu preciso exercitar a minha espiritualidade. Alguém salvo obedece os mandamentos, não para ser salvo, mas porque é salvo, amém? Obrigado. É necessário... façamos. Você pode dizer comigo, façamos? Amém. Jesus Cristo fala no plural e não no singular. Jesus disse, façamos por quê? Primeiro porque Deus não quer fazer sozinho essa obra. Apesar de que poderia fazer sozinho. A Bíblia diz que eu e você fomos chamados e fomos autorizados pelo Senhor, através do Espírito Santo em nós, de acordo com o poder que se move em nós. Deus é poderoso, eu estou falando no versículo de trás para frente. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que se move em nós. Está na hora de nós pararmos de acreditar naquilo que a gente assiste na televisão, que a gente vê na internet. Está na hora da gente abrir e acreditar o que isso daqui diz para nós. E se a palavra de Deus está dizendo que o Senhor nos convocou e o Senhor disse que Ele estaria com a gente, este versículo é plural, esse versículo, essa palavrinha, ela é plural, ela não está no singular. Jesus não disse, vão e façam. Jesus não disse, vocês estarão sozinhos. Ele disse, façamos, Ele estaria junto conosco. Qual é o medo, irmão? Somos embaixadores de Cristo. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você entendeu? Amém? Ele te deu o ministério da reconciliação. Há poucos dias atrás nós tínhamos uma irmã lá no hospital, muito mal, e Deus me acordou de noite, e eu sei que isso não acontece só comigo, e falou forte ao meu coração, porque eu acordei com o telefone de casa tocando e o telefone não estava tocando. Aí você levanta naquele susto, e quando eu sentei na cama para ir atender o telefone, eu vi que o telefone não estava tocando. E o Espírito Santo de Deus me disse, ora pela Ilane, porque tem um espírito de morte lá no hospital. Sabe, sou batista, né? Senhor, ora pela irmã Ilane. Eu saí do quarto, fui até a janela, direcionei meu braço e expulsei todo o espírito de morte que estava contra a vida daquela irmã lá no hospital. No outro dia, quando eu fui visitá-la,
E quando eu cheguei lá, o marido dela havia passado a noite com ela ali no hospital. E eu disse: irmãos, essa noite Deus me fez orar pela irmã, porque tinha um espírito de morte aqui. Ela disse: pastor, era tal e tal hora? Eu disse: sim. Eu acordei porque ele estava me sufocando. E eu só consegui dizer para o meu marido: ora por mim, porque eu estou morrendo. Alguém poderia dizer: tá, mas o Deus que te acordou para orar por ela não seria capaz? Sabe por quê? Porque Ele deu esse ministério para homens. Ele deu autoridade para mim e para você como sacerdote, não porque eu sou pastor, mas porque eu sou filho de Deus, porque eu procuro ter, e acredite, como você também procura ter intimidade com Deus. Ele disse: vão, curam enfermos e expulsam demônios. Ele falou para nós. Não espere que Ele faça aquilo que Ele disse. Aqui Ele disse que estaria junto conosco, mas eu e você não podemos esperar que Ele desça novamente e vá pregar a palavra da salvação, as boas novas. Este texto não se limita a pastores, este texto se limita à igreja do Senhor Jesus. Amém. O texto de 2 Coríntios, versículo 18, que acabei de ler, diz que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. E o versículo 19 diz, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Este é o ministério que o Senhor nos deu. Não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Falei esses dias lá em Jaraguá. Eu não consigo ver eu não consigo mais ver eu mesmo de joelhos orando, dizendo: Senhor, salva fulano de tal. Isso é injusto. O Senhor me deu a palavra e o Senhor me deu o ministério da reconciliação. Pastor, eu tenho que parar de orar pelos meus. Não é isso que eu estou falando. Não me entenda errado, por favor. Mas eu quero que você entenda que é injusto eu jogar a responsabilidade nas costas de Jesus, dizendo: vai, Jesus já salvou toda a humanidade. Os pecados de toda a humanidade Jesus levou na cruz, mas Ele disse que só seria salvo aquele que aceitara Ele de todo o coração, aquele que arrependido chegar diante dEle. E eu e você temos o papel, a obrigação de levarmos, de entendermos, o façamos e de aceitarmos o Espírito Santo em nós, para que façamos a diferença na vida dos nossos amigos, frutifiquemos na vida dos nossos amigos. Ezequiel diz assim, o Senhor fala sobre a videira que se tornou videira falsa, o Israel antigo. Ele diz o seguinte: olha, acaso, filho do homem, você vê algo de útil sendo feito com a madeira da videira? Você já viu algum móvel bonito que nem esse daqui, feito por madeira de videira, por ramos? Não. Todo mundo sabe que é uma videira, né? Os ramos é aquele negócio lá onde dá o cacho das uvas. Não tem como fazer móveis bonitos com aquilo. Então, se estiver desconectado, para nada serve, diz o Senhor para Ezequiel, a não ser para ser queimado como combustível de fogo. Meus irmãos, escute, tem crentes doentes, e não é doente porque o pastor não cuida, é doente da alma, do espírito, porque não cumpre com o chamado que o Senhor lhe chamou, que o seu Senhor ordenou. Nós deixamos de ser escravos do diabo para sermos um escravo livre de Cristo Jesus, amém? Porque livre, porque ainda que ele seja poderoso, tremendo, ele não obriga ninguém. Ele apenas diz: façam, as consequências surgirão ao decorrer do tempo. Ainda em João 15, ainda Jesus, quando fala da videira, ele um pouquinho adiante, ele está falando do sal, da luz que o pastor mencionou aqui na introdução. E ele está dizendo o seguinte: ninguém constrói
uma cidade, quer dizer, ninguém acende um lampião, uma lamparina e coloca debaixo de algum lugar. Ninguém constrói uma cidade e consegue escondê-la. A cidade sobre um monte não tem como esconder. O natural daquele que nasceu de novo é frutificar e frutificar muito, porque se torna referencial para as pessoas. Lá em Jaraguá do Sul, quando cheguei lá 6 anos atrás, a cidade, para quem conhece, é linda, maravilhosa. Quem não conhece está convidado para ir para lá visitar. Mas a cidade é feita ao redor dos morros. Não é que nem aqui é bonitinho, tudo quarteirãozinho assim. Não, aí você, quando eu saía de casa para visitar alguém em algum lugar da cidade, eu tinha que ter um referencial. O meu referencial era o Morro da Antena. Morro da Antena é o lugar, o Pico Jaraguá, é o mais alto e tem um monte de antena em cima. Então, eu botei na minha cabeça que da janela de casa eu via o Morro da Antena assim. E se eu via o Morro da Antena assim, eu olhei para o monte e disse, o monte é desse jeito, é assim que eu tenho que ver o monte quando eu vejo as antenas assim. E aí comecei a me achar, porque é muito fácil perdê-la. Assim, a Bíblia diz que o crente é como uma cidade colocada no monte, não tem como esconder. É natural frutificar, é natural iluminar, é natural se tornar um referencial. Os teus vizinhos, no momento que eu e você somos nascidos de novo, os nossos vizinhos vão olhar e vão dizer, rapaz, você viu só, a família dele está passando uma dificuldade tão grande. Mas você percebe como eles conseguem vivenciar, como eles conseguem vencer. E aí se cumpre o que a palavra diz lá no Antigo Testamento, e eles virão a ti por causa do teu Deus. Aleluia! Eles virão a mim por causa do meu Deus. E o que acontece com uma lâmpada, uma vela que se acende debaixo de uma bandeja? Ela apaga, porque não tem oxigênio, certo? Mas ainda tem algumas, se você abrir um pouquinho assim, entrar um pouquinho de oxigênio, o que acontece? Vai queimar a bacia, vai esquentar, vai ficar quente. Aí que mora o detalhe, muitos crentes estão enfermos espiritualmente, porque eles estão querendo e se esforçando para esconder a luz que é Jesus na sua vida. É crente doente. Não tem como, meu irmão. Não tem como, minha irmã. Eu esconder Jesus da minha vida. Não tem agente secreto, não existe no mundo espiritual quando se trata de igreja. Eu vou me machucar, eu vou me queimar, eu vou passar calor aí debaixo. Aí que mora aquelas coisas que o pastor Jorge muito bem aqui mencionou. Aí o pastor não agrada, daí a igreja não agrada, daí eu corro da igreja, eu vou para... Por que não frutifica? Está escondido, está escondendo Jesus. Aliás, não quer que as pessoas saibam que é crente. É necessário que façamos. Na seara do Senhor Jesus, não tem como dar errado. Porque o Jesus está junto conosco. Descubra a sua vida, deixa a luz de Cristo brilhar em você. Seja sacerdote, como o Senhor fala. 1 Pedro, eu vou ler esse texto. Falei antes, 2, perdão. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz, vocês, porém, são geração eleita. Oh, como é lindo esse texto, como a gente ama. Deixa essa palavra penetrar no teu coração e te aposse dela, porque é você. Vocês são um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Mas isso tem um propósito, para anunciar. É para isso que eu tornei vocês, diz o Senhor, exclusivos meus. Para anunciar as grandezas, as boas novas da salvação, daquele que os chamou, que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Aleluia! Compreenda, querido. Compreenda, irmã. Pastor, eu não sei como eu faço, o que eu faço. Deixa Deus te usar como você é.
Deixa Deus te usar como você é. Há um tempo atrás, você vai se espantar comigo agora. Uma irmã me ligou e disse, pastor, e acredite, quando eu tomei essa atitude, a igreja começou a perceber sua responsabilidade. Pastor, tem um casal que você precisa visitar. Disse, irmã, eu não vou. É da igreja? Não. Eu não vou ir. O telefone ficou um pouco quieto. Até esses dias eu comentei, ela estava, e o pessoal de quem ela havia pedido para mim visitar também estava na igreja, e eu me lembrei e comentei lá. Os irmãos de Jaraguá que estão aqui lembram. Eu não vou, irmã. O telefone ficou mudo. Você está aí, irmã? Estou, pastor. E disse, irmã, você não vai gostar do que eu vou te falar. Mas se eu não te falar, Deus vai me cobrar. Quer dizer que Deus deu um casal para você gerar Jesus na vida deles, para você gerar filhos para o Senhor Deus, para você fazer discípulos para o Senhor. E você quer jogar a responsabilidade para mim? Além de eu ter que te alimentar e cuidar de ti e da tua família, e de mais de 100 pessoas aqui, eu preciso ainda ir sair ganhar vidas para o Senhor? As que o Senhor me deu, eu ganho para o Senhor Jesus. E falo de Jesus até na fila do mercado. Procuro abrir uma oportunidade. Não sou melhor do que ninguém, mas eu entendo a responsabilidade que tenho como crente. Você quer jogar para mim, como diz o pastor Luiz, tu acha que eu sou bobo? Aí eu me sobrecarrego. 2 meses depois pode que aquela mesma irmã ia dizer, o pastor nem vem mais me visitar. Claro, tem que visitar os outros que ela chamou para mim visitar. E disse, irmã, você tem minha bênção, vai na casa desse pessoal, vai lá e oferece para eles, eu vou vir aqui uma vez por semana, já que eles pediram ajuda. Eu vou vir uma vez por semana aqui e eu vou falar do amor de Jesus para vocês. Posso? Porque é Ele que dá a solução. E ela fez isso, e esse casal veio no nosso pequeno, lá em casa a gente reúne nas casas, e esse casal veio lá em casa num momento de oração, de estudo da palavra, aceitaram a Cristo. Sabe o que essa irmã me disse, pastor? Não gostei nada do que você falou naquele dia. Mas muito obrigado, porque hoje eu sinto e provo como é gostoso ver alguém gatinhando para Cristo, indo para a glória. Como é bom ver alguém se convertendo ao Senhor e saber que eu fui instrumento de Deus de estar aí. Eu não sou bobo, irmã, para tirar de ti essa alegria. Deixa eu te falar, querido. Você e eu somos referência. Somos uma cidade construída sobre um monte. Diz isso, a palavra do Senhor. É necessário que façamos, diga comigo, enquanto é dia. É certo que a noite vem. Enquanto é dia. Você não precisa fazer muito. Você não precisa estudar teologia. Você apenas precisa ser nascido de novo. E precisa ter uma comunhão com Jesus. Tem uma senhora que, há poucos dias atrás, eu vi falando, uma senhora analfabeta. E ela dando testemunho. Aliás, eu vi os 2 testemunhos, de quem ela ganhou para Cristo e dela. Quem ganhou ela para Cristo disse assim: eu me interessei em conhecer o Deus que a fulana serve. Porque um dia ela chegou para mim, eu já não sabia mais o que fazer. Porque eu tinha que sair, sou mãe solteira, 2 filhos, tinha que sair para trabalhar. E ela um dia chegou para mim e disse: fulana, vizinha, eu vejo que você todas as terças e quintas sai das 8 às 10 da manhã.
e eu vejo que os teus filhos estão sozinhos. E eu acho isso muito perigoso, porque eles são pré-adolescentes. Taca fogo na casa, facinho, facinho, né? Tem alguém com pré-adolescente em casa? Tenho uma lá. Aí então, eu vim aqui para pedir para a senhora, vizinha, eu posso cuidar dos teus filhos? Mas eu não tenho dinheiro, vizinha. Não, não quero dinheiro. É que nesse horário eu não tenho nada que fazer. Eu começo a fazer o almoço a partir das 10 horas. Então, se quiser, eu cuido dos teus filhos aí. Você faria isso só por um tempo até eu conseguir me estabilizar? Claro que sim, vizinha. E então essa senhora disse que chegou em casa, na primeira vez ela viu uma diferença nos filhos. Na segunda vez ela viu uma diferença nos filhos. Na terceira vez a diferença era muito maior. Porque toda vez que ela chegava em casa, a vizinha ia embora, os filhos chamavam e diziam: mãe, a tia, a nossa vizinha aí, a tia, ela leu a Bíblia com a gente, ela falou da Bíblia com a gente, ela falou, porque ela é analfabeta, não pode ler, então, mas ela contou umas historinhas da Bíblia, ela orou com a gente. Ah, tá. No momento não dei muita importância. Mas quando eu vi a diferença que aquilo estava fazendo na vida dos meus filhos, eu disse para minha vizinha: eu quero esse Jesus que te mandou vir cuidar dos meus filhos quando eu não podia. O que você sabe fazer, irmã? O que você sabe fazer, irmão? Essa história de que já sou avançado de idade. Se é avançado de idade depois que está na sepultura, filho. Enquanto isso, Deus quer te dar sonhos para sonhar nessa vida enquanto vivo. Enquanto é dia, tem pessoas. Há pelo menos 3 interpretações teológicas acerca desta noite. E você vai entender essas pessoas. Fim de tempos, ou fim dos tempos, perdão. A porta da graça será fechada. Essa é uma primeira interpretação. Enquanto é dia, porque a noite vem, né? Ninguém pode trabalhar. Segunda, a chegada da morte. E a terceira diz que mesmo sem morrer, a noite pode chegar sem esperar para algumas pessoas. Por exemplo, aquela pessoa que falava já não fala mais, aquela que ouvia já não ouve mais, a doença se alojou na vida, a noite chegou. A depressão, coisas desse tipo. Eu quero concluir aqui, mas eu não quero deixar de falar disso. Existem muitas pessoas para quem a noite já chegou. Tem um camarada na Bíblia que veio a ser um grande apóstolo, mas que enquanto andava com Cristo Jesus, era igualzinho a muitos dos dias de hoje. E longe de mim julgar, mas a Bíblia mostra isso. Aliás, ele andava com Jesus, ele nem convertido era. Você sabe de quem estou falando, né? Pedrão. Aí o que acontece? Outro dia eu estava lendo esse texto para Páscoa e algo tocou no meu coração. O texto de Marcos capítulo 16, no versículo 7, quando o anjo aparece, depois de Jesus ressuscitado, para as mulheres, e ele diz o seguinte: vão e falam do que aconteceu aos discípulos e a Pedro. Eu já tinha lido, e como você, acontece isso, a gente lê 30, 40, 50, 100 vezes uma palavra, mas de repente nas 101 vez ali, aí. Mas por que Pedro foi mencionado depois dos discípulos? Será que ele não era? Claro que ele era discípulo. Porque, será que ele era mais importante do que os outros? Claro que não. Mas o anjo disse: vão e falam aos discípulos e a Pedro. Porque a noite tinha chegado para Pedro. Escute comigo, por favor. Pedro era aquele cara sanguíneo. Estava sempre pronto para todas. Inclusive, se estiver aqui contigo para a cruz, eu vou, Senhor. Aí Jesus disse: Pedro, você vai me negar 3 vezes, cara?
Não, 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 não. Vou fazer isso não. Aí quando acontece o que Jesus já havia falado, Pedro não estava com os discípulos reunidos. Pedro estava numa deprê, num sentimento de culpa absurdo. Provavelmente Pedro estivesse, estou conjecturando, provavelmente Pedro estivesse, além de arrependido, amargurado. Aquele remorso remoía o coração dele. Eu neguei Jesus. Eu acreditava que ele viria a ser um grande rei, mas não aconteceu como eu quis que acontecesse. Ele morreu. E como se não bastasse, antes dele morrer, eu neguei ele 3 vezes. E o diabo estava ali acusando, porque esse é o papel do diabo, acusando Pedro, dizendo: Pedro, você não tem mais chance, você não tem mais vez, você não pode, a noite chegou para ti, faz o mesmo do que o camarada fez, pega uma corda. Eu não sei, mas eu acredito que o diabo, como hoje, naquela época também acusava do mesmo jeito. Você tentou se colocar no lugar de Pedro? A noite chega, e você conhece muitos crentes para quem a noite chegou. Vá e fala para os discípulos, mas vai e fala para esse Pedro. Vai e fala para este Pedro, filho. Eu imagino que foi a melhor das notícias que Pedro recebeu naquele dia. Alguém bateu a porta e disse: Jesus ressuscitou, Pedro. Ah, Jesus ressuscitou, Pedro. Ele mandou vir aqui e disse: vai lá para Jerusalém, que lá eu vou encontrar você. Jesus não podia ter ido para Pedro, é porque ele deu o papel para mim e para você. Os anjos não podiam ter ido falar com Pedro, é porque o Senhor deu o papel para eu e para você. Ele disse: vão, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, exclusiva. Nem o diabo te toca se você está debaixo da mão do Todo-Poderoso. A diferença de Pedro para Judas foi o arrependimento. O remorso é o que antecede ao arrependimento. O detalhe é o que se faz com remorso. E Judas fez o que fez. Tem pessoas que ficam só no remorso. Pedro foi lá e se arrependeu. Eu não sei se você nessa manhã é alguém acusado. Eu gostaria de convidar você, igreja, a se colocar de pé e nós vamos orar juntos. Talvez você está aqui e você é um desses Pedros. Quem sabe você, irmão, irmã, eu falei que não falaria de coisas novas, mas entendeu hoje um pouco mais sobre é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem que ninguém mais pode pregar. Jesus quer usar pessoas imperfeitas como eu e você. A igreja precisa andar em vitória. Jesus quer usar a mim, que sou imperfeito, para anunciar a todos. Você também não é necessário mais viver sob a acusação do diabo. Se você está aqui sendo acusado, fazendo de repente até uma certa festa com autopiedade como Pedro, joga fora isso, porque Jesus ressuscitou e te fez mais do que vencedor. João 10:10 diz: o diabo veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, uma vida plena. Em João 15, no versículo 11, diz assim: ó, tenho dito essas coisas, quando ele fala sobre a videira e os ramos, tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Está aqui. Altos e baixos nós vamos ter, mas a alegria completa. Deixa eu te falar, o sangue de Jesus, eu anotei alguns versículos que eu não vou ler, se você quiser anotar.
O sangue de Jesus, conforme Hebreus 12, 24, clama por nós. Você não é mais acusado. Romanos 8, 1 diz que não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo. Em Mateus 26, 28 diz que este sangue é o sangue da aliança entre Deus e os homens. Em João 6, 54 diz que quem bebe deste sangue tem a vida eterna. Neste sangue é que temos paz, Colossenses 1, 20. Este é o sangue que nos livra da ira de Deus, Romanos 3, 25. É o sangue que nos aproxima de Deus, Efésios 2, 13. É o sangue de Jesus. Eu não mereço mais do que você, e eu e você não merecemos mais do que aquele que ainda não conhece a Cristo, ou aquele que está vivendo uma noite obscura. Portanto, façamos a obra daquele que me enviou, diz o Senhor, enquanto é dia. Grande Deus, grande Pai, eterno Senhor, Tu és o Senhor, nós somos apenas servos. E se comparados à Tua grandeza, Senhor, não é exagero dizer que não passamos de grãos de areia frente ao oceano. Mas também sabemos, Senhor, de que Tu tens levantado uma igreja forte e tem dado um espírito de moderação, mas também de poder e não de covardia. Senhor, nós queremos Te pedir perdão porque muitas vezes mandamos o Senhor salvar, enquanto o Senhor é quem manda no pedaço. Nós dissemos: Senhor, salva o meu vizinho, eu não faço nada para salvá-lo. Senhor, a verdade é que nós não convencemos ninguém, e o Senhor não nos chamou para converter, o Senhor nos mandou para pregar a palavra, e quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Soberano Deus, em nome de Jesus, eu quero orar, Pai, e Te louvo por cada palavra que aqui é mencionada. Eu Te louvo porque essas palavras entram, Senhor, como espada de dois gumes em nós, nos movem. Aleluia, divide dentro de nós. Pai, eu quero orar pela vida daqueles irmãos que de repente vieram de longe ou de perto, mas estão aqui dizendo: Senhor, eu não tenho cumprido o meu papel. Eu tenho deixado e jogado minha responsabilidade para o pastor, ou então até para a igreja, outros irmãos, mas eu não. Senhor, nos ajuda a, em tudo que nós fizermos, priorizar o Teu reino e a Tua justiça, porque o restante, a Tua palavra diz que vai ser acrescentado. Senhor, nós não queremos mais acreditar em notícias como temos acreditado, queremos acreditar nessa palavra. O resto vai ser acrescentado. Ó Deus, fala conosco em continuação. Nós assim Te louvamos e Te agradecemos por esta palavra, em nome de Jesus. Se você não faz, por favor, vamos alegra o meu coração pelo menos. Se você está feliz e Jesus merece uma salva de palmas por essa palavra, faça isso para Ele, amém? Glória a Deus.